Queridos irmãos, boa noite. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder compartilhar com os irmãos novamente. Irmãos, vivemos dias realmente difíceis. Dias de bastante tristeza, de muita preocupação. É muito comum nos grupos da igreja ouvirmos, informações a respeito de pessoas que estão enlutadas, doentes, sendo internadas, e nós ficamos muito tristes. Ficamos condoídos com os irmãos, porque é nossa preocupação e é nossa tristeza também. Mas não podemos desanimar. Vamos continuar confiando em Deus, porque nós nunca estivemos e nunca vamos estar sozinhos. Eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos nesta noite sobre isso. Mas antes de compartilhar sobre a palavra de Deus, irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos e clamar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós o agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos mais uma vez falarmos com o Senhor, ó Pai. Se podemos conversar com o Senhor, orar, é porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem renovado as nossas forças, ó Pai. E é o Senhor quem nos faz viver, ó Pai. Por isso nós o agradecemos por tantas boas dádivas, ó Pai. Senhor, nós sabemos que junto com os problemas, as dificuldades que temos vivido, Senhor, junto com elas, vem realmente o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Aliás, a tua própria palavra, Senhor, diz que o Senhor não nos prova além das nossas forças. Junto com a provação, vem o livramento do Senhor. Obrigado por este cuidado, ó Pai. Senhor, agora que vamos ler a tua palavra, meditar nela, Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai. Nós estamos carentes de ouvir do Senhor, de entender o Senhor e de andar com o Senhor todos os dias, ó Pai. Por isso, fala aos nossos corações mais uma vez, ó Pai. É no nome santo e maravilhoso de Jesus que eu oro, agradecido por tudo, Senhor. Amém, Pai. Irmãos, eu quero, antes de ler a palavra de Deus, de compartilhar com os irmãos, eu gostaria que ouvíssemos uma música, né? Uma música da Igreja Batista da Lagoinha, que canta e fala sobre um Deus de milagre, um Deus que nos sustenta, que nos fortalece e que jamais nos desampara. Vamos ouvir essa música? Em seguida nós vamos compartilhar sobre a palavra de Deus. Faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar. Quem é este que cura as doenças e o campeão pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há.
o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Oh, Senhor, nós cremos no teu poder. Manifesta a tua presença no nosso meio. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus, não há igual, não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Ele é Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar Irmãos, dando continuidade, eu gostaria de ler com os irmãos um texto muito bonito, um texto que mostra Deus se importando com as coisas que o homem passa, com os problemas que o homem vive. Eu estou falando do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele sucedeu o profeta Elias. O profeta Elias o ensinou muitas coisas. Tudo isso está escrito lá no livro de 2 Reis, né? E o profeta Eliseu desenvolveu o seu ministério numa época em que o povo de Deus estava numa decadência terrível. O povo de Deus estava longe de Deus, o povo de Deus precisava do Senhor, o reino de Israel havia sido dividido, né? E Eliseu profetiza e trabalha num momento muito crítico do povo de Deus. Eliseu tinha muitos seguidores, ele era um profeta e ele ensinava outros profetas, né,
os chamava de discípulos, né? E ele preparava esses discípulos para serem profetas também, para ajudar a fazer permanente ou viva a voz de Deus entre o povo judeu. Era essa a missão do profeta Eliseu, ensinar também os seus discípulos. E no capítulo 6 de 2 Reis, tem uma passagem que nos ensina muito. Eu gostaria que os irmãos que puder abrir as suas Bíblias lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. E nós vamos ler os 7 primeiros versículos, de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Eu vou ler e eu gostaria que os irmãos acompanhassem como estão. Eliseu faz flutuar o machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga que é madeira, né? E construamos um lugar que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Disse um servente, disse um dos discípulos: serve-te de irem com os teus servos. Ele respondeu: eu irei. Ou seja, um dos discípulos disse: você poderia ir conosco? Serve-te de ir conosco? Né? O profeta respondeu: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Esse senhor aqui se refere a Eliseu e não Deus, né? Perguntou o homem de Deus. O homem de Deus aqui é o profeta Eliseu: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Resumindo a história: casa onde eles habitavam, onde eles estavam se reunindo para estudar a palavra de Deus, na direção do profeta Eliseu, era um lugar pequeno e certamente não acomodava de forma adequada todas as pessoas ali. E eles disseram para Eliseu para aumentar, para ampliar a casa onde eles estavam. Eliseu falou assim: boa ideia, vamos lá, vamos construir sim, podem ir reformar a casa, ampliar. E eles disseram: mas vamos conosco. Por que eles queriam que Eliseu fosse com eles? Porque certamente a presença, a companhia de Eliseu os ajudaria e os manteria a salvo. E se tivesse algum problema, Eliseu os ajudaria. E assim foi feito. Irmãos, o que esses discípulos de Eliseu queriam fazer era algo legítimo, era algo honesto, era algo importante, era algo necessário. Assim como nós, irmãos. Nós temos os nossos afazeres diários, nós acordamos, levantamos, trabalhamos, tomamos ônibus, usamos meio de transporte os mais diversos para fazermos as nossas necessidades de trabalho ou qualquer que seja, precisamos de ir ao mercado, são coisas legítimas do nosso dia a dia. Mas esses homens aqui, eles estavam ali por causa de Deus. E por causa de Deus, nós também devemos viver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei-o em nome de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos e vivemos, irmãos, deve ser para a glória de Deus e para atender a uma demanda onde Deus deve estar presente na nossa vida todo o tempo.
Ou seja, não existe vida corriqueira ou vida diária sem a presença de Deus. Deus não ausenta-se de nós. Deus não visita a nós o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo. E naturalmente nós estamos com Ele. E o que quer que façamos, onde quer que a gente vá, devemos ir com Deus, estar com Deus e fazer em nome de Deus. Então a nossa vida não é diferente dos discípulos do profeta Eliseu. Irmãos, assim como os discípulos do profeta Eliseu, nós também temos as nossas missões, a nossa responsabilidade em fazermos as coisas das quais nós estamos incumbidos diariamente. E é nosso papel como cristão fazermos aquilo que o nosso mestre realmente nos determina, para o nosso próprio bem, inclusive. De acordo com o texto bíblico, de acordo com a Bíblia, irmão, a Bíblia faz questão de mostrar que somos como que soldados arregimentados ou designados, chamados para uma missão. E como soldados, nós precisamos de atender aquela missão para a qual nós somos chamados, a quem nos arregimentou. É assim que a Bíblia nos classifica. E a Bíblia diz que os soldados de Deus, eles não se envolvem nas coisas deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. É assim que a Bíblia realmente mostra a todos nós. Irmãos, da mesma forma que Eliseu não abandonou ou abandonava os seus discípulos, nós também temos o nosso Mestre Jesus, do qual nós somos discípulos, né? Do qual nós passamos por um discipulado a vida toda. Bom, a pessoa que, ou o discípulo que havia emprestado o machado, ele tinha uma responsabilidade, uma obrigação, que era de devolver o machado de quem ou a quem havia emprestado a ele. E na hora que o machado caiu na água e ele viu o machado sumir no meio da água, ele pensou: e agora? Estou perdido. E aí ele grita: ai, meu Senhor! Ou ai, Eliseu! E agora? O que esse discípulo fez? O que nós precisamos de fazer o tempo todo, irmãos? Recorrermos ao nosso Mestre. E o nosso Mestre quer que façamos isso também. Por isso Jesus disse: eis que estou convosco. Jesus não disse: eis que estarei, não. Eis que estou convosco todos os dias. Essa é a função ou a missão do nosso Mestre para conosco, irmãos. Então, da mesma forma que o discípulo de Eliseu voltou-se para Eliseu, nós também devemos nos voltar para o nosso Mestre, que é Jesus. Quando nós temos problemas, sim. Quando nós temos os dilemas do dia a dia, né? Irmãos, algo muito interessante no comportamento do discípulo de Eliseu, quando o machado caiu na água, ele não ficou com raiva, ele não ficou blasfemando, xingando, e ele simplesmente gritou por socorro. Ai, meu Senhor! Esse ai, meu Senhor, irmão, é um grito de socorro. É isso que nós devemos fazer diante dos dilemas que nós vivemos, diante dos problemas que para Deus não são alheios. Deus não se faz de cego ou de surdo, irmãos, para a pandemia que estamos vivendo. Deus não se faz de cego ou de surdo para os riscos que nós estamos correndo. Deus não se faz de cego ou de surdo, irmãos, para a falta de remédio, para a falta de vacina, né? Para a falta de medicamentos ou de condições mínimas de segurança para nós. Não. Deus está atento aos nossos problemas, aos nossos dilemas.
E como discípulo de Eliseu, eu também preciso de aprender com isso. Irmãos, esta mensagem, essa história do profeta Eliseu aqui do Machado, ela não tem um vínculo direto com Jesus, com o Messias. Mas, ao mesmo tempo, ela existe nesse texto justamente para nos mostrar que o Mestre, ele não abandona os seus discípulos. E aí nós aprendemos isso com Eliseu e transportamos essa mesma ideia, esse mesmo conceito para Jesus, que nunca abandonou os seus discípulos, né? E nunca nos abandonará. Certa vez, os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e disseram: Jesus, os cobradores de impostos estão aí. E agora, Jesus? Aí Jesus disse o que teria que ser feito. Os discípulos de Jesus chegavam: Senhor, aconteceu isso, aquilo. E Jesus os atendia. E era assim com Eliseu e os seus discípulos, e vai ser sempre assim com o nosso Mestre Jesus e com os nossos dilemas, irmãos. Nós nunca estamos sozinhos. Vou contar uma história muito interessante, talvez os irmãos já ouviram, a respeito de um homem que foi a uma barbearia para cortar o cabelo, né, para fazer a barba, e chegou lá. O barbeiro, ele era um homem descrente, e o barbeiro, ele não acreditava em Deus. E o homem que havia ido lá para cortar o cabelo, ou para ter o cabelo cortado, ele era um crente fiel. E aí o barbeiro puxou conversa e começou a instigar. Falou assim: olha, já que você é cristão, que você é crente, que você crê em Deus, como é que você me explica o fato de existir tanta desgraça, tantas coisas ruins, tantos problemas no mundo? Onde está Deus para esses problemas? Deus não está vendo? Cadê Deus? Se Deus existe, onde está esse problema? E esse homem cristão tentou argumentar com o barbeiro, mas o barbeiro não queria entender, né? E esse homem cristão, ele disse para o barbeiro assim: olha, Deus existe e Deus está disposto a ajudar, a atender os nossos problemas. Mas o barbeiro não quis entender, né? E cortou o cabelo, resolveu o problema, e aquele homem saiu da barbearia. Quando ele acabou de sair da barbearia, né, ele encontrou um mendigo, né, todo barbudo, cabeludo, né, sujo. E aí pegou aquele mendigo e falou assim: vem cá, por favor. Aí levou o mendigo dentro da barbearia e falou para o barbeiro: barbeiro, eu gostaria de dizer para você que os barbeiros não existem. Porque se os barbeiros existissem, né? Aí o barbeiro olhou nele e falou assim: os barbeiros não existem? Como assim? Eu estou aqui. Aí esse homem olhou para o barbeiro e disse: e se os barbeiros existissem, como é que você me explica este homem barbudo e cabeludo? Não existe barbeiro, porque se existisse, esse homem não estava com o cabelo grande, com a barba grande. Logo, os barbeiros não existem. Aí o barbeiro olhou para ele e falou assim: estranho, peraí, claro que o barbeiro existe, eu estou aqui. Aí esse homem olhou para o barbeiro e falou assim: é a mesma coisa com Deus. O barbeiro existe, né? Porque aquele homem, ele não ia realmente no barbeiro. E é assim com Deus, barbeiro. Deus existe, mas você não vai até Ele. Você nunca foi até Ele. Por isso você nunca o encontrou. É da mesma forma que este homem, barbudo e cabeludo, está assim porque ele não veio na sua barbearia. E você não conhece Deus, não entende Deus, porque você não vai até Ele. Irmãos, é assim conosco. Quanto mais nós formos até Deus,
mais nós vamos conhecer de Deus, nós vamos entender de Deus, e Deus realmente quer e está aí preocupado com os nossos dilemas do dia a dia, irmãos. Deus está preocupado, sim, com Covid, com o que nós passamos, com os nossos medos, com as nossas preocupações. E é assim todos os dias, com todos os discípulos de Jesus que precisam dele. O X da questão, irmãos, está em irmos até Deus, da mesma forma que o discípulo de Eliseu, na hora do aperto, apelou para o seu mestre, que ele chamou de Senhor, com a letra minúscula, né? O X da questão está em fazermos da mesma forma. Na hora do desespero, da dificuldade que nós passamos, e Jesus diz que estaria conosco todos os dias, o X da questão está em irmos até o nosso mestre. E crermos e termos fé de que ele realmente vai nos ouvir. Tiago, irmãos, escreve ou escreveu algo muito interessante, e Tiago, capítulo 5, versículos 16, parte B, e versículo 17 e 18, diz assim, olha, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aos mesmos sentimentos, irmãos? O que nós sentimos. Lá em Reis diz que Elias, ele sentiu medo, ele sentiu tristeza, ele se acovardou diante das ameaças de Jezabel, e ele, fugiu. Então, quando Tiago aqui fala que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos, ele está falando desses sentimentos de medo, de preocupação, de tristeza que nós vivemos. Dando continuidade ao texto, né? Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. 3 anos e meio, irmãos. Nós ficamos aqui no Brasil, às vezes 4 meses, 5 meses, 6 meses sem chuva, e é o caos. Imagina para o povo de Israel, num lugar já seco, que não chove, né? Quase nada durante o ano, e ficar 3 anos e meio sem chuva. Bom, foi o que aconteceu. E aí o versículo 18 diz: e orou de novo, e o céu deu chuvas, e a terra se fez germinar, e a terra fez germinar o seu fruto. Irmãos, como disse Tiago, da mesma forma que Elias, sujeito ao mesmo sentimento que nós, orou e creu, e a coisa aconteceu, porque Deus ouviu a sua oração. E Deus está atento às nossas orações, aos nossos dilemas, às nossas preocupações. E da mesma forma que Deus capacitou Eliseu para fazer o machado flutuar, para atender uma necessidade de uma pessoa que pediu por socorro. Irmãos, Deus não vai se fazer de surdo ou de cego para os nossos dilemas. Que possamos aprender com os discípulos de Eliseu, que apelou para o seu mestre, e que possamos fazer o mesmo. E que quando o fizermos, façamos conforme Tiago acabou de nos ensinar, né? Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Que Deus nos ajude, irmãos, nos dê graça e continue nos sustentando assim como Deus tem feito esse tempo todo. Um abraço, irmãos. Que Deus nos abençoe ricamente e continue nos sustentando. Aproveite esse tempo para orar com a sua família.
Que Deus os abençoe e até a próxima, irmãos. Um abraço.